Olá pessoal, boa noite a todos. Então vamos fazer aí mais uma apresentação aqui de como a gente pode utilizar a metodologia do espaço docente-aprendiz, tá? E aqui eu estou apresentando aqui, para começar, estou apresentando aqui essa ilustração, né? Tá aqui, ó, a ilustração, né? Uma foto de um foguete, tá aqui. Foguete e que mais? Qual outro personagem aqui que eu vou utilizar aqui na apresentação? Iniciar um assunto que é na disciplina de física, né? E eu tenho aqui, né, duas bolas de sinuca, né? Então, mas são esses dois personagens aqui? Não. Mas o personagem, né, vamos dizer, o protagonista, né, que vai realmente conduzir essa apresentação aqui, deixa eu colocar aqui essas bolas de sinuca aqui, ó, botar direitinho aqui, pronto, ó, estão querendo se movimentar aqui, tá difícil, né? Pronto, coloquei aqui, ó, pronto, o lápis conteve aqui. Então vamos lá, né? Vamos aqui falar o assunto que nós vamos ver, que está relacionado aqui, né, com o foguete, né, bola de sinuca, sendo que o protagonista que nós vamos falar é a respeito daqui, ó, que está aqui escrito no texto, e que esse texto aqui, ela vai servir de introdução motivacional, ou seja, o professor, como é que o professor ele pode iniciar, fazer uma introdução motivacional e o protagonista está aqui, ó, é o servente de pedreiro. Mas como é isso, né? Então tá aqui, ó, já está aqui o assunto daqui, da leitura que foi feito aqui na enciclopédia e que me mobilizou, me deu uma inspiração, serviu de inspiração para iniciar esse assunto aqui, ó. Tá lá. O assunto aqui, ó, a reação sempre igual à ação. Então, para quem é professor de física já sabe do que eu estou falando. E tá aqui o assunto, ó. O assunto eu coloquei aqui é isso aqui, então, ó. Pronto. Tá aqui o assunto, ó. Como introduzir aula sobre terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Tá aqui, tá? Então vamos lá? Vamos começar a fazer aqui essa apresentação, essa mais uma dica. Então vamos lá, a dica de como o professor de física, ele pode fazer uma introdução sobre a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Então vamos lá? Vamos ver aqui, pronto, então tá aqui, ó. Vamos lá, fazendo aqui, né, as nossas apresentações, fazer aqui as nossas apresentações, né, foram feitas, ó, pronto, tá aqui, ó, tô pegando aqui essas bolas de sinuca aqui, ó, elas estão sempre se movimentando, toda hora elas estão querendo se movimentar, por quê? Porque eu estou aqui numa superfície bem lisa, sem atrito, né, então, o que acontece? Então, quando você coloca uns objetos desse aqui, ó, numa superfície aqui, tá aqui nessa mesa, que não tem nem atrito algum, né? É totalmente lisa, a bola, a tendência é se movimentar. Então vamos lá. Vamos colocar aqui direitinho, ó. Vamos botar ela para sossegar aqui, ó. Pronto, já tá aqui, né? Vamos lá. Essa descontração é boa, né? Então vamos ver. Então, como é que o professor de física ele pode iniciar? Como é que o professor de física ele pode iniciar a aula de princípio da ação e reação, terceira lei de Newton, não? Então vamos lá. Para começar, vamos fazer aquela mesma coisa que eu faço em todas as minhas apresentações, né, de como o professor ele vai fazer. Então, uma das ferramentas do espaço docente-aprendiz, que é introdução motivacional. Introdução motivacional é da prática para a teoria. E uma outra coisa que vai ter na apresentação, que o princípio da ação e reação vai fazer uma interdisciplinaridade com artes, né, com a disciplina de artes. Como assim? Vamos ver. Então tá lá, vamos fazer novamente, né, vamos fazer aqui, ó, vamos lá. Pronto, vamos fazer novamente aqui. Vamos lá. Supõe-se então que o assunto de princípio de ação e reação seja uma aula do quarto bimestre, né? Tá lá, tá aqui o quarto bimestre, né? Tá aqui, ó. Tá aqui o quarto bimestre, o que vai acontecer, ó? Aí tem aqui a data que você coloca, né? Você vai colocar a data, tá aqui, ó. Então vamos lá. Aqui você coloca a data, tá? Então, ó, 21 de outubro de 2022. Pronto. Colocou, tá lá. Aí o que vai acontecer? Você vai puxar um traço aqui, ó. Vai ser puxado um traço, ó. Puxou o traço. Tá aqui, ó. Você puxa o traço. Nesse traço aqui é que vai ser colocado o assunto que vai ser desenvolvido. Mas antes de colocar o assunto, você tem que desenvolver primeiro a introdução, que é a introdução motivacional. Tá lá. A introdução motivacional é você debater com a turma
uma situação prática que está ligada à teoria, ao conteúdo teórico, né, da aula. Quando você vai fazer uma introdução motivacional, como eu sempre falo, o aluno ele já fica consciente de que nada é ensinado à toa. Ele está aprendendo aquele conteúdo ali que é corriqueiro no dia a dia. Então, a maioria dos assuntos que são apresentados em sala de aula, pode ser de língua portuguesa, matemática, física e química, né, biologia, inglês, seja o que for, tudo relacionado com a nossa vida cotidiana, na maioria dos casos, na maioria dos conteúdos, tá? Então, o princípio da ação e reação é um deles. É muito utilizado no dia a dia. Só que a maioria das pessoas não percebe isso. O aluno não percebe isso. É por isso da importância de você iniciar uma aula de qualidade com introdução motivacional. Então, vamos ver como é que é isso? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Vou pegar aqui. O que acontece? Acontece que quando eu fiz aqui a leitura, né, da enciclopédia aqui, que fala da ação e reação, que é o seguinte, aqui você tem aqui um texto que o professor, é uma sugestão que o professor ele pode iniciar com esse texto aqui, tá? Que fala assim, ele vai falar assim: o servente de pedreiro tinha um problema. Então eu vou fazer uma leitura aqui, né? Enquanto empurrava o carrinho carregado de tijolos, né, ia ruminando, ou seja, ele ia falando, né, repetindo, né, o noticiário da véspera. Ele fala assim, na hora que ele estava empurrando o carrinho, essa interpretação, aí fala assim, como é que estava no jornal mesmo? Isso é que ele estava falando, né, o servente de pedreiro. A reação, e ele está tentando lembrar. Não é isso. Ora essa, eu tinha decorado. Aí ele parou pensativo, né, parou pensativo e falou assim, a toda ação corresponde uma reação igual e diretamente oposta. É isso mesmo, isso aí ele está falando. Aí continuou a rodar o carrinho e foi murmurando repetidamente o enunciado. Foi murmurando, ruminando, né? O jornal disse que sem saber isso, ninguém podia ter ido à Lua. E o que está querendo dizer? Aí, gozado, né? Que ele fala aqui. Está querendo dizer o seguinte, que se não fosse o estudo do princípio da ação e reação, da terceira lei de Newton, o homem não teria ido à Lua, né? E que sem isso que o tal Newton inventou, não podia existir quase nada do que a gente faz. Isso é verdade, né? Nem este prédio que eu estou fazendo será mesmo verdade? Ou seja, imagina, se não fosse o princípio da ação e reação, como é que você ia ter um prédio? Como é que você ia fabricar várias coisas, inclusive essa mesa onde eu estou, a cadeira, como é que ia ser fabricado isso aqui? Qualquer coisa aqui, ó, como é que ia ser fabricado aqui, ó, a bola de sinuca tá aqui, ó, como é que ia ser fabricado, né? Então tá lá. Aí parou de novo, repetiu em voz alta o tal terceiro princípio da mecânica, que é o princípio de Newton, né? Aí ele bota assim, do jeito que o jornal explicou, se eu empurrar o carrinho para frente, o carrinho vai me empurrar para trás. Nem ele e nem eu vamos sair do lugar, pois a reação não é igual. Olha só, ele fez uma indagação, ele fez um questionamento aqui, o servente de pedreiro, né? Agora, imagina o professor está ensinando ação e reação em sala de aula e se deparar com um aluno que ele vai entender ao pé da letra o seguinte, que se você aplica uma ação e vem uma reação, né, dá a impressão que aquele corpo não vai sair do lugar, né? Então, o que acontece? Então, essa é a imaginação do pedreiro, né? Mas ele empurrava o carrinho, e como é que o carrinho não empurrava para trás de acordo com o princípio? Porque não vinha a tal reação igual e diretamente oposta, né? Então você vê, essa é o questionamento do pedreiro, né? Então, o que acontece? Aí vem aqui a explicação que mostra nesse outro aqui, tá? Ele fala assim, ó, igual, mas diferente, né? Então eu tô dando aqui a dica, eu não vou pegar todo o texto, não todo o conteúdo, eu só vou pegar as partes principais aqui, tá? Então esse aqui, ó, o professor de física, ele pode fazer uma introdução motivacional com esse texto aqui, tá? Ele pode fazer isso. E o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar ele, eu vou tirar um print, né, desse texto, vou anexar junto com o vídeo, porque aí se quem tiver interessado, o professor que tiver interessado em ensinar, né, introduzir
princípio da terceira lei de Newton, tá aqui, ó, uma ótima sugestão que você vê aqui. Então vamos fazer essa pequena explicação aqui para desvendar o mistério, né? Para poder esclarecer a dúvida do servente de pedreiro, né? Então o que acontece? Vamos lá, eu vou tentar colocar aqui mais inclinado, vamos ver, para poder não dar muito essa sombra aqui, ó, que está dando. Mas pelo menos assim dá para fazer a leitura, ó. Ele fala assim, ó: onde está o erro de raciocínio, né, do servente, né? O princípio está enunciado corretamente. O jornal estava certo e Newton também, claro. E como é que o carrinho anda? Esse aqui é o questionamento, né, do pedreiro. Como é que o carrinho, então, anda? Né? Tá lá. Aí, na verdade, trata-se de um mal-entendido. Então, vamos ver. Em palavras, os conceitos de física podem parecer complicados, né? Mas, na realidade, a física também estuda e explica fenômenos corriqueiros que aparecem na vida de qualquer um, né? No caso, o servente de pedreiro não entender, ou seja, não havia entendido bem a explicação. Ao ler reação igual e contrária, pareceu-lhe que o corpo que reage devesse comportar-se exatamente da mesma forma que o corpo que age. Mas não é bem assim, né? Então, vamos lá. Aí ele coloca assim outro texto aqui, né? Ó, ele fala assim, ó: a chave da compreensão do problema está no ponto de aplicação da força, né? Então, o movimento do carrinho depende da aplicação de diversas forças, que precisam ser analisadas uma a uma. Aí ele faz aqui a análise, né? Que eu vou aqui explicar no pequeno papel, assim, para resumir. Eu vou fazer aqui um esquema aqui no papel que está aqui, ó. Eu vou pegar aqui o esquema e resumir, mas eu vou só dar uma lida mais aqui que fala assim, ó. Só para poder ficar bem claro, ó. Em primeiro lugar, considere-se o pedreiro isoladamente. Qualquer movimento dele é conseguido graças à reação do solo. Este reage com muita força, igual e contrária ao esforço muscular que tende a projetar o corpo do homem para frente, né? Na realidade, o funcionamento dos músculos produz duas forças em sentidos opostos, né? Uma que se aplica ao solo, outra que se aplica ao próprio corpo. Sem a reação do solo, a perna se distenderia sem haver movimento do homem para o outro lado, né? As duas forças agem sobre corpos diferentes. Então, é isso que tem que ficar bem esclarecido, né? Então, o que acontece? Vamos ver como é que é isso aqui. O que ele está querendo dizer é o seguinte, né? Tá aqui, ó. Vamos lá. O que ele está querendo dizer é o seguinte, vamos ver. Ele está querendo dizer o seguinte. Aqui, vou fazer aqui um esquema bem rapidinho aqui, ó, que mostra aqui. Aqui tá o pedreiro, né? Eu vou desenhar assim, ó, dessa forma, tá? Vou fazer aqui, ó, desenhar aqui, ó, dessa forma, né? Tá aqui, ó, pronto. Tá, aqui tá os braços do pedreiro, aqui tá o pedreiro, tá andando, ele tá andando para cá, ó. Então ele tá andando nesse sentido para cá, aqui, ó, pronto. Ele tá andando nesse sentido para cá e aqui está o carrinho, ó. Aqui está o carrinho, ó. Vou desenhar aqui, ó. Às vezes o professor, né? Professor, ele tem que ter essas habilidades, né, de desenho, mesmo se fez de uma forma bem esquematizada, bem simples, né? Por isso que é importante que você está ali estudando a disciplina de artes, justamente, né, para poder ter essa noção aqui, né, de pelo menos ter um desenho, noção de esquema. Ó, onde tem um esquema bem aqui meio fajuto aqui, né? É só para poder explicar, ó, mesmo que ficou desnivelado aqui, né, não tem problema. Tá lá. Mas ambos estão no mesmo solo aqui. Então, o que acontece? Ele está empurrando o carrinho. Quando o texto falou que você tem que analisar isoladamente, é o seguinte, você tem que fazer uma análise isolada. Você tem que pegar o pedreiro, ó, então vou fazer o desenho aqui de novo, ó. Eu vou pegar o pedreiro, eu vou ver se eu boto numa outra página aqui que é melhor. Aliás, na outra folha aqui, na outra parte da folha. Ó, aqui está o pedreiro, ó, o servente de pedreiro tá lá. Ele está andando ele está andando, né, nesse sentido para cá, ó, pronto, tá lá. Pode ser para outro sentido, né, ó. Vamos analisá-lo isoladamente. Então, é isso que o professor pode fazer. O que ele vai fazer? Primeiro, a gente tem que analisar isoladamente o pedreiro. Quando o pedreiro está andando, vamos ver, a força do pé, o pé dele, ele está exercendo uma força sobre o solo. Então, aqui é o solo, ó. Ele está aqui no solo, né? Tá lá no solo, tá lá. Então, o que acontece? Na hora que ele exerce uma força, né, do pé para o solo, então, ó, é por isso que você aprende lá na física as noções básicas de vetores, tá? Quando você vai aprender, quando você se aprende muito isso na segunda lei de Newton, que relaciona massa com força, né? Lembrando, né, como é que é força?
é igual a massa vezes a aceleração. E você utiliza muito na segunda lei de Newton problemas que envolvem introdução de vetores, né? Aplicação de vetores. Então tá lá dizendo, ó, pé sobre o solo, tá aqui, ó. Então esse vetor aqui, ele fala sobre que força é essa daqui, né? Aí a gente bota assim, força que é, ó, do pé, ó, tá aqui, pé e solo. Tá aqui. É isso que o professor ele pode fazer em sala de aula, ó. Já fazer isso aqui, essa introdução motivacional, ó, introdução motivacional, pé e solo. Aí o que acontece? O texto ali fala que o solo, ele exerce uma reação contrária a esse vetor, ó. Ele vai pegar, ó, se é do pé para o solo, agora é do solo para do pé para o solo, agora é do solo para o pé, ó. Uma força contrária, aí você representa assim, ó, força seria agora do solo, tá aqui, ó, para o pé, pronto. Olha lá, do solo para o pé. O que acontece? Você percebe que quem é que está sofrendo a reação? A reação, do caso aqui, ó, do pé para o solo, tá lá. Aliás, quem é que está sofrendo a força? Desculpa. Solo tá sofrendo uma ação da força do pé, tá lá. É esse corpo aqui, ó, que a gente tem que ver, ó. Sempre o segundo, ó, depois da seta, ó. Agora, do solo para o pé. Reação. Aí, quando o texto ele fala aqui que age sobre corpos diferentes, ó, sobre corpos diferentes, é justamente isso. Corpos diferentes. Daí a importância do papel do professor em sala de aula, que é indispensável, que, por mais que você lê, às vezes, aqui o livro que está falando aqui, quando age sobre corpos diferentes, aí entra o papel do professor, porque ele vai esquematizar isso aqui, para dizer que, quando fala em corpos diferentes, realmente, ó, pé e solo são corpos diferentes, tá ali, ó, eles são corpos diferentes, tá aí, isso é que explica, é um esquema que explica o princípio da ação e reação. Quando age em corpos diferentes, ó, ação e reação, né? E outra coisa, né, que no desenvolvimento da aula, o professor de física, ele vai mencionar, vai dizer que a força de ação e reação nunca se anulam, eles não se anulam porque atuam em corpos diferentes, tá lá. Então, pronto, você analisou isso só no corpo no pedreiro. Agora, quando você vai fazer a análise, né, aí tá dizendo aqui no texto, ele fala assim, ó, agora o pedreiro, ele empurra o carrinho, suas mãos exercem forças sobre ele, são ações, e o carrinho reage com forças, aqui ó, ele reage com forças iguais aplicadas sobre as mãos do pedreiro, né? Aí ele fala assim, o atrito sobre o carrinho é pequeno e este se move sob a ação das forças exercidas pelas mãos do pedreiro, né? Finalmente, a própria terra se move em sentido contrário ao movimento do pedreiro, em consequência da ação que o pé deste exerce, ou seja, o pé do pedreiro, né? O deslocamento da terra, porém, é pequeníssimo em virtude de sua massa enorme, sendo praticamente imperceptível. O que quer dizer com isso, né? Então, se a gente for pegar, vamos primeiro analisar aqui do carrinho, né? Então, na hora que o pedreiro empurra o carrinho, tá lá, aqui tá o carrinho, né? Opa, pronto, ó. Ó, novamente, ó, vou desenhar aqui o carrinho, né? Tá aqui, ó, aqui está o carrinho, ó, carrinho de pedreiro, ó. Aqui tá as rodinhas, ó, bonitinho aqui, ó. Aqui tem as rodas, ó, tá lá, pronto. Mal feito aqui, mas tudo bem. Agora, vamos pegar agora o pedreiro que exerce uma força no carrinho, pelas mãos dele, ó. Tá aqui. Exerce uma força que faz o carrinho se movimentar daqui para cá, nesse sentido, ou pode ser do outro sentido, né? Então eu escolhi sendo daqui da direita para a esquerda, tá lá. Essa aqui é a força, ó. Essa aqui é a força que é do pedreiro, ó. Pedreiro para o carrinho, né? Tá aqui, ó. Botar car, tá, ó. Tá aqui, ó. Vou botei car. Ó, pedreiro para o carrinho. Aí, e o carrinho, ele vai exercer uma força contrária, que é do carrinho para o pedreiro, ó. Mesma coisa aqui, ó. Então, seria do carrinho, ó, car, e pedreiro, que é o P. Percebe aqui, ó. Aqui, ó. Car, ó. Carrinho e pedreiro. A gente sempre analisa o segundo, ó. Ó, corpos diferentes, ó. Corpos diferentes, então é ação e reação.
Pronto, é isso que está querendo dizer. E quando ele mencionou aqui na Terra, que isso aí é muito importante o professor de física falar isso em sala de aula, nesse assunto de ação e reação, é aqui, por exemplo, você tem aqui a Terra, tá lá, isso aqui é a Terra, tá lá. Aí o pedreiro, aqui ó, ele está aqui numa superfície da Terra, em algum lugar do planeta, né? Porque ele está aqui, ó, aqui está o pedreiro. O que que acontece, né? Quando o pedreiro ele está se movimentando para cá, vamos lá, ele está se movimentando para cá, ele está andando, né? A Terra, ele faz um movimento de rotação contrário, né? Então, o que que acontece? Quando o pedreiro está andando, está exercendo uma força do pé sobre o solo da Terra, tá lá, ele está andando, ó, a reação, ó, ele está andando e a Terra está girando no sentido contrário. Como a Terra é um planeta, é um objeto muito grande e de imensa massa, né? Você não consegue se perceber o movimento da Terra, né? Então a gente não consegue perceber. Aí ele fala aqui, ó, ele fala aqui no texto, ele fala assim, ó, finalmente a própria Terra ela se move em sentido contrário ao movimento do pedreiro, em consequência da ação que o pé deixa e exerce sobre o deslocamento da Terra, lendo novamente, né? Porém, é pequeníssimo em virtude de sua massa enorme, ó, sendo praticamente imperceptível. Você não consegue perceber, né, o movimento da Terra, tá? Por a massa ser grande. Agora, e isso pode ser explicado como? Quer ver? Se você pegar esse texto aqui, que é também importante, que ele fala assim, ó, muitas coisas que aconteceram diariamente, que acontece, né? Tá aqui, ó, diariamente na vida do pedreiro poderiam ajudá-lo a compreender melhor outros detalhes da aplicação do princípio de Newton, né? Aqui, ó, do princípio de Newton, que ele fala assim: quando ele lança tijolos, então imagina, você tem ali, que às vezes você passa ali na obra, você vê pedreiros, né, os pedreiros ali trabalhando, um tá em cima, né, e o outro tá ali embaixo, e ele lança os tijolos, né? Aí tá lá dizendo que, ó, quando ele lança tijolos para o companheiro que está no pavimento superior, aplica uma força, que é a ação sobre o tijolo, que se põe em movimento. Então você botou a força num tijolo, né? Imagina que você tem aqui, né? Vamos dizer que a bola de sinuca aqui seja o tijolo, ó. Ele tá assim, na hora que você aplica uma força e faz o lançamento, tá lá, você aplicou a força no tijolo, o tijolo se movimentou, né? Tá lá. Então o que que acontece? Que se põe em movimento, tá lá, ó. O tijolo, por sua vez, também exerce uma força sobre ele, a reação. E enquanto o tijolo vai para frente, sua tendência seria ir para trás. Mas como a massa do tijolo é umas 100 vezes menor que a do homem, a tendência mal é sentida. O que está querendo dizer com isso, né? Então ele está querendo dizer o seguinte, né? Então vamos lá. Ó, então ele está querendo dizer o seguinte, que, vamos ver aqui, ó, vou botar direitinho. Isso aqui não está meio mal equilibrado aqui, ó, pronto, vamos lá. Então, pessoal, ele está querendo dizer o seguinte, né, que você pega aqui, na hora que você lança, por exemplo, é a mesma coisa que eu pegar aqui essa bola de sinuca, né? Como essa massa aqui, a sinuca, né, é 100 vezes menor, não sei quantas vezes menor do que a minha massa, então na hora que você lança, você não percebe que você está indo para trás. Tá? Não percebe. É a mesma coisa do tijolo. Quando ele lança o tijolo, como a massa do corpo do pedreiro é bem maior, né, do que a do tijolo, na hora que ele lança, ele não percebe que vai para trás. Então é muito diferente que quando você pega, por exemplo, uma bazuca. Eu vi num filme, né, num filme de guerra, que quando um guerreiro lá, né, que estava ali na guerra, né, um soldado, quando ele foi usar uma arma muito grande, né, pesada, né, e que é igual uma bazuca, na hora que ele disparou a bazuca, ele recuou, ele foi um pouquinho para trás, porque dá a entender que a massa da bazuca é muito maior do que a massa do corpo do soldado, né? Na hora que ele maneja ali, né, mesmo aí ele atira, então ele sentiu que foi um pouquinho para trás, recuou. Tá legal? Então é isso que acontece para poder fazer essa explicação, tá? Em relação à Terra, que a gente não sente nada. Na hora que você está andando ali na Terra, você não sente que a Terra está rodando, porque a massa da Terra ela é muito grande, é quase imperceptível. A gente não tem essa sensação, né, de que a Terra está caminhando. Na hora que a gente vai andando, né, para cá,
né? A Terra está indo para cá, ó. É como se o nosso pé, o nosso movimento, movimentasse a Terra. Olha que interessante. Já pensou, saber? Aparece um aluno que faz uma pergunta dessa, que o aluno faz a pergunta, fala, então quer dizer que tem tanta gente na Terra, que isso aí eu falo por experiência própria, porque teve aluno que perguntou isso, né? Você então, essa gente toda na Terra, que um aluno já perguntou, então a gente se movimenta, então a Terra se movimenta devido ao nosso movimento. Olha só, né, que o aluno ele pode fazer essa pergunta, né? Tá lá? Tá certo? Então, lembrando, né, que na geografia você aprende movimento de rotação e translação, tá? Tá lá. Então vamos ver, então aqui, vamos falar aqui mais, ó. Tá lá. Até a partida de sinuca pode ajudar a entender esse princípio, né? Então tá aqui, ó. Eu vou pegar aqui, né? As bolas de sinuca, tá aqui, ó. Vou pegar, vou preparar elas, né? Essas bolas de sinuca aqui. Vamos ver se a mesa aqui vai ajudar, porque ela é lisa, o atrito, a força de atrito, né, da mesa é muito pequena, então a tendência faz a bola se movimentar, tá? Mas vamos lá. Vamos fazer aqui a leitura, vamos ver. Tá aqui, ó, pronto. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver isso aqui, ó. Vamos lá, então, ó. Eu vou pegar aqui, ó, olha só. Uma bola, tá aqui, ó. Uma bola vem rodando rápida, colide com outra. O que acontece? Tá lá. Em geral, a primeira bola rola só alguns centímetros, depois de bater na outra, né? Mas a segunda vai bem mais longe, né? Nessa altura, o servente poderia vir com outra objeção. Olha a outra pergunta do servente de pedreiro, e que pode ser, e que é uma pergunta de aluno. É como se o servente pedreiro estivesse representando um aluno. Imagina um aluno fazendo a seguinte pergunta, né? Então tá aqui, ó. Tá lá. Então, a primeira, ó. Uma bola vem rolando rápida, colide com outra. O que acontece? Em geral, a primeira bola rola só alguns centímetros depois de bater na outra. Mas a segunda vai bem mais longe. Nessa altura, o servente poderia vir com outra objeção. Está vendo só? As bolas são de massa igual. Sim. Então, se você pega aqui, ó, as bolas, ó, elas são de massas iguais, ó. Tá ali, ó. Ó, massas iguais. Tá lá. Então o professor ele pode levar, se ele tiver umas bolas de sinuca, ele pode levar em sala de aula. Tá lá. As bolas são de massa igual. Ó, mas a ação da primeira não foi igual à reação da segunda. Se a reação é igual e diretamente oposta, a primeira bola devia bater e voltar para trás tantos centímetros quantos a segunda foi para frente, certo? Isso é o pedreiro perguntando. Então imagina o aluno perguntando isso. Então o professor tem que ter um programa já pré-estabelecido, já preparado com algumas perguntas que o aluno pode fazer. E o professor pode se preparar bem com base em muita leitura que ele faz. Você vê que a leitura em jornal, revista, enciclopédia, ele ajuda o professor a ficar preparado para perguntas que podem surgir, porque você vê que a própria enciclopédia, ele sugere algumas perguntas que o aluno pode fazer, né? Tá ali. Vamos lá. Aí fala assim, errado. De fato, quando se chocaram, a reação da segunda bola foi igualzinha à ação da primeira. Mas acontece que a força aplicada à segunda, que estava parada, imprimiu a ela certo movimento veloz, né? Mas a bola estava parada. Já a primeira vinha embalada, né? A primeira bola vinha embalada. Então eu estou lendo aqui, mas eu vou fazer a explicação, tá, pessoal? Ó, na colisão, recebeu de volta como reação uma força igual à que tocou a segunda. Assim, ambas foram da mesma intensidade, a ação que movimentou a segunda bola e a reação que deteve a primeira, né? Olha, então tem que prestar bem atenção. A reação que deteve a primeira. Mas os efeitos foram diferentes porque as duas forças atuaram sobre corpos diferentes, novamente, né? E estes, né, os corpos, né, corpos diferentes, se encontravam em diferentes condições de movimento ao se chocarem uma contra o outro. Ou seja, ele está querendo dizer que ele está... Deixa eu pegar aqui, ó. Tá lá. Ele está querendo dizer que condições de movimento, ele está querendo dizer que uma bola fica parada, né? Eu estou tentando botar aqui a bola parada, ó. Não estou conseguindo. Ó, consegui fazer ele parar. Tá lá. Aí o que acontece, ó? Tá aqui, ó. Eu vou botar aqui um bloqueio, né? Senão a bola pode cair aqui no chão. E com o peso dela, né? Opa, ó. Aí, ó, bobeei aqui, ó. Pronto. Pegar aqui, ó. Vamos lá.
Vamos lá, quem faz, né? Quem sabe faz ao vivo, ó. Então, ó, tudo ao vivo aqui é um sofrimento, né? Tá aqui, ó. Então tá aqui, ó. Condições de movimento. Uma fica parada em repouso e a outra vem aqui, ó. Na hora que você vai fazer assim, né? Tá lá, ó. Ó, eu vou tentar fazer aqui mais ou menos essa distância, ó. Vamos ver que essa distância daqui até aqui seja o quê? De 10 centímetros, 20 centímetros, né? Então tá ali, ó. Na hora que eu faço assim, vamos ver, ó. Na hora que eu faço, ó. Tá aqui, ó. Aí eu tenho que fazer com mais distância, né? É porque é complicado, ó. Porque tem, ó, eu tenho que fazer a bola, pelo menos ela ficar assim, ó. Pronto. Eu vou fazer aqui para ela não movimentar, tá aqui, ó. Aí eu tenho que fazer bem forte, ó. Se eu fizer bem forte aqui, ó. Ó, você vê que ela ganhou mais força, mais velocidade. E essa aqui, ó, parou, ó. Ficou menos, com velocidade quase parando, ó. Pronto, consegui fazer aqui mais ou menos, né? Tá lá. Fiz aqui, agora vamos fazer ela ficar parada, ó. Ó, ela não quer parar, ó. Tá lá. Vamos lá. Então, o que que acontece? Aí eu fiz aqui, pronto, né? Tá lá. Então, ele fala, né? Que... mesmo que a bola, né? Então foi essa aqui, né? Que movimentou, né? Essa aqui que ficou parada, essa aqui foi que movimentou. Deu impulso, aliás, colidiu com ela, tá? Aí ela se movimentou e essa aqui parou. Houve uma ação e reação, porque tanto que você vê que se você aplicou uma força muito grande aqui na bola verde, a bola verde agiu com a mesma força o suficiente para deter essa bola azul. Isso é verdade, porque a bola azul está vindo com um movimento bem grande, bateu aqui, aí a bola azul parou, foi assim diminuindo a velocidade, porque ela deteve a força, ela reagiu, ela reagiu, né, movimento contrário, e fez a bola azul parar e a bola verde se movimentou. Pronto, tá lá. O que explica, né, o que consolida a terceira lei de Newton, tá? Tá aqui. Beleza, né? Agora, uma outra coisa que é interessante aqui, agora vamos ver na aplicação, mais uma aplicação aqui da terceira lei de Newton, em relação à aventura no espaço, né? A aventura no espaço. Vamos ver como é que é isso, né? Na aventura aqui no espaço, que ele fala aqui, ó. Olha o que ele fala. Então, ó, então é com base naquela ilustração aqui do foguete. A gente fica pensando, se não fosse o estudo da ação e reação, como é que ia a astronáutica, né, ia fazer projeto, né, de construir foguete para fazer o homem ir à Lua, né? O que acontece? Vamos lá. Aí, ele fala aqui, né? Olha o que ele explica aqui. Ele fala assim, ó, o foguete, ele é uma bala, porque isso aqui é um projétil, né? É como se fosse uma bala, igual uma bala de revólver, né? Ele fala assim, o foguete, ele é uma bala que leva consigo vários cartuchos ou estágios, né? Então, lembrando, né, que quando o foguete, né, quando você vê, aqui você tem um foguete, né? Tá lá, ó, o foguete. Ó, vou fazer um desenho bem de novo aqui, ó, só para poder ter, ó. Aqui tá o foguete, ó. Ó meu foguete, como é que é horrível, né? Eu tô desenhando aqui, ó. Não tô nem segurando o papel. Tá lá. Aí na hora que o foguete, né, ele é lançado, ele vai, né? Ele vai para fora da gravidade da Terra, chega lá no alto ali. Aí ele vai soltando vários estágios, ó. Ele vai soltando vários estágios, aí fica só essa cápsula daqui, ó, onde exatamente estão os astronautas, né? Aí ele vai soltando vários estágios, ó, vai soltando vários estágios. Por que isso acontece? Né? Então vamos voltar aqui para explicar. Então, o foguete é uma bala que leva consigo vários cartuchos ou estágios. O gás que explode continuamente lá dentro só tem um lugar por onde se expandir, que é a abertura, né? Tá aqui, ó, é a abertura de escapamento na polpa do foguete, por onde ele sai com violência. Então essa aqui, ó, essa polpa aqui do foguete aqui, ó, que tá mostrando aqui, ó, na hora que é lançado, olha só aqui, né? O fogo que sai aqui, né? Porque faz uma força muito grande que bate ali no solo e impulsiona o foguete, ó, pra cá, ó, ação e reação, ó. E faz o foguete se movimentar, né? E ir no sentido vertical. Tá lá. Então tá aqui, cadê? Ah, tá aqui, ó. Na polpa do foguete, por ele sai com violência, tá, ó. A ação de saída do gás provoca uma reação contra a base oposta do foguete, impelindo-a assim para a frente. É o coice que o empurra.
Aí tá lá explicando. E por que o foguete solta os estágios, né? Afinal, no espaço, o foguete não pesa nada, né? Claro, porque a força gravitacional é zero. Aliás, a força gravitacional é zero, né? A aceleração gravitacional é zero, certo? Mas peso e massa são duas coisas diferentes. Você vê como é que é interessante, né? Aqui, nesse texto aqui, ele reforça esse estudo aqui da massa e peso, porque quando você estuda lá na segunda lei de Newton, que faz a relação entre força, massa e aceleração, é ensinado que peso e massa são duas coisas diferentes. E até hoje as pessoas, mesmo que às vezes se formam, né, terminam o ensino médio e passam um tempo e esquecem, voltam a confundir massa com peso, né, que são duas coisas diferentes, né? Massa é a quantidade de matéria de um corpo. Peso é a força da gravidade aplicada à massa, né? Aí você, né, o professor, quando o professor ele tá ensinando isso daqui, aí ele tem que lembrar lá, ó, que se aprende lá na segunda lei de Newton, que, por exemplo, a aceleração gravitacional da Terra, vamos lá, é 10 metros por segundo ao quadrado, né? E a aceleração gravitacional da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado, tá lá. Aí lembrando, né? Aí o professor ele pode recordar, pegando, vamos supor, imagina que você tem um corpo de 70 quilos. No caso, um ser humano, né? 70 quilos. Se você pegar 70 vezes 10, aí vai dar, você vai calcular 700 newton, que é o peso, né? O que é esse peso 700 newton, né? É o peso que a Terra exerce sobre o corpo, né? Sobre qualquer corpo, no caso do homem, que é 700 newton. Agora, 1,6, ele vai pegar 70 vezes 1,6, tá lá. Aí tem que fazer aqui a conta, né? Vamos fazer aqui, ó. Fazer aqui a conta, ó. Vamos recordar, ó. Vamos usar a calculadora não, ó. Vamos lá, ó. 6 vezes 7, 42, né? Põe 2, vai 4. Aí tá lá. Aí tá assim. 7 vezes 1, 7. Aí 4, aí 11. Tá aqui. Aí tem essa vírgula aqui, ó. Peraí. Não, tá certo. É que eu botei o 70, o 7, né? Tá lá. Tá aqui, ó. Bota aqui a vírgula, né? Ó, 11,2. Mas como tem o zero aqui, aí você tem que multiplicar, ó, por 10. Aí vai dar 112, ó. 112 newtons. Pronto, tá aqui, ó. Então tá lá, ó, 112 newtons. Olha a diferença dos 112 newtons para 700 newtons. 112 newtons é um corpo de massa 70 kg, se estiver na Lua, ele vai estar só com esse peso aqui, ó, bem menor que o dos 700 newtons. É por isso que lá na Lua, o astronauta, se ele andar na Lua, ele se deslocar muito assim rápido, ele pode ganhar muitas alturas, né? Porque ele vai ficar muito leve lá na Lua, porque a aceleração gravitacional da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado, né? Em comparação a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá lá. Aí o que acontece? Aí tá lá, ó. Quanto maior a massa, maior a força, isto é, maior o peso. A gravidade terrestre é uma força que dá peso à massa do corpo. Eu gosto muito dessa definição que fala aqui no livro, na enciclopédia, que ele fala assim: a gravidade terrestre é uma força que dá peso à massa do corpo. Verdade. Você vê, na Terra, a 10 metros por segundo ao quadrado dá a um corpo de 70 quilos 700 newtons, enquanto que na Lua, a gravidade da Lua dá a mesma massa de 70 quilos 112 newtons, por causa da aceleração gravitacional, que são diferentes, né? Muito interessante isso. O que quer dizer com isso? Aí o professor tem que recordar lá que não importa se um corpo tem massa de 5 quilos, ele pode ir lá para Plutão, para Netuno, para Saturno, para outra galáxia, seja o que for. A massa vai ser a mesma, né? Só muda o grau de gravidade, né? Dependendo do local do espaço que ele estiver, né? Tá lá. Aí ele, aqui, ó, aí continua, né? A gravidade terrestre é uma força que dá peso à massa do corpo. Na Lua, onde a força de gravidade é menor, um corpo pesa menos do que na Terra. O peso é menor, embora a massa seja a mesma, como eu havia falado, né? A massa é a mesma em qualquer lugar, só muda o peso dependendo do local onde você estiver,
Se não for na Terra, vai ser outro tipo de peso, diferente daqui da Terra. E o que acontece? Bom, muito interessante, né, que fala essa parte aqui. E em relação aos estágios, né, os estágios é o seguinte: na hora que o foguete é impulsionado, ele tem que soltar vários estágios para poder a cápsula ficar menor, ficar com menor massa, e assim ele fica fica mais leve, para poder a Terra não puxar de volta. É para poder a cápsula ele continuar. Que já pensou se ele tivesse com esses estágios aqui, é capaz de haver um perigo de a Terra puxar de volta esse foguete para a Terra e causar um grande acidente, né? E é fatal, né? Seria fatal para os astronautas, né? Então, eles soltam esses estágios aqui, segundo a interpretação aqui na leitura, ele solta esses estágios aqui para poder o corpo ficar mais leve. Então, como fala, quanto menor a massa, menor o peso, né? Tá aí, ó, pronto. Fica mais leve e a cápsula vai continuar indo para o seu destino lá, para a Lua, para Saturno, Netuno, Plutão, sei lá onde, né? Tá lá. E tá lá. Vamos ver. Aí ele fala aqui uma situação muito engraçada que o professor, uma situação bem assim divertida que o professor ele pode falar o seguinte, né? Em relação a essa coisa de peso ser menor quando ele está fora da gravidade da Terra, né? Dependendo, lógico, né? Se for na Lua vai ter um peso menor. Quando ele fala em relação aqui à geladeira, né? Olha só que engraçado, ele fala assim, né? Deixa eu botar de novo aqui, deixa eu botar inclinado para poder não dar muita sombra, para poder ler, ó, fazer aqui a leitura, tá? Ó, uma geladeira dentro de um foguete que está no espaço não pesa quase nada, flutua. Um homem pode movê-la com o dedo, sim, mas a massa é a mesma, né? Isto é, se aplicar força a essa massa, ela adquire grande impulso. Isso é verdade, tá lá. Você pode segurar a geladeira lá na gravidade, lá fora da gravidade terrestre. Ela fica tão leve a geladeira que você pode segurar a geladeira só com o dedo, né? Apoiar a geladeira em cima do seu dedo. Aí, se o astronauta jogá-la ao chão com uma força, o que acontece? Aquela geladeira que é leve, mas se você jogar lá no solo, ali na cápsula, né, dentro ali da nave, ela adquire grande impulso. Aí fala assim, se atingir o pé do astronauta, disso ele se lembrará dolorosamente. Verdade, é a mesma coisa que o astronauta está lá na Lua, ele está na Lua, ele dá um grande salto, ó. Quanto mais ele aplica força no próprio corpo dele, ó, ele vai dar um salto muito grande. Imagina fazer isso com uma geladeira para poder atingir o seu pé, né? Tá, né? Vamos ver. Pessoal, então aqui, ó, para finalizar aqui a apresentação, vamos falar aqui a história de um princípio, né? Isso aqui é muito legal de fazer a leitura. Justamente nessa parte aqui que você pode fazer interdisciplinaridade com artes e também com história, né? Então você pode fazer a interdisciplinaridade, é uma outra ferramenta do espaço docente aprendiz, ó. Aí quando eu fiz essa leitura aqui, o que acontece? Eu fiz essa leitura, né? Eu fiz essa leitura aqui, e eu vi que tem uma interdisciplinaridade da física com a história e arte, né? O que acontece? Então, vou fazer aqui a leitura só para poder a gente encerrar, tá? Ele fala assim, o princípio de ação e reação tem tido muito mais aplicações práticas na Terra do que em astronáutica, né? Tá lá. Se o homem não tivesse tido conhecimento intuitivo ou empírico desse princípio, não teria construído ou podido construir ou construído os veleiros, as galeras. As galeras são aquelas embarcações de guerra que é com remo e a vela, né? Que existiram até o século XVIII, tá? Então as galeras eram chamadas as galeras, né? Nem a mais primitiva das armas, nem o mais rudimentar dos instrumentos. Tá querendo dizer que se não fosse o princípio da ação e reação, não seria tido nenhuma criação alguma assim de ferramentas, né, de armas, né, de qualquer tipo de aparelhagem, né? E aí que entra a interdisciplinaridade de artes, né, que eu vou mostrar para vocês, né? Tá lá. Então, o que está querendo dizer? Nessa parte daqui, aí o interessante é que quando eu li a respeito aqui dessa história de um princípio, quando falou que se não fosse ação e reação, não teria havido grandes criações, grandes construções. Aí quando eu vou ali na página, aí eu peguei ali, quando eu vou na página 36, olha só que interessante, eu tinha lido o assunto que é chamado Técnica da Renascença, né? Aí fala aqui a respeito, ó, um grande empreendimento técnico na época do Renascimento, tá aqui, ó.
por meio de engenhosa armação de madeira, usando força, ó, produzida por dezenas de guindastes. Então o que acontece? Quando a gente olha uma gravura dessa daqui, olha que interessante, foram erguidos, né, grandes edificações, né, que mostra aqui, que ele fala que é um obelisco egípcio de 33 toneladas. Está aqui, ó, na época da Renascença, olha só, foi utilizado a força de muitos homens aqui, né, para poder erguer esse obelisco aqui, ó. Isso aconteceu graças à ação e reação. E graças à ação e reação é que você tem essas construções aqui, ó. Aparelho de Leonardo da Vinci, ó. Tá aqui, ó. Aparelho de Leonardo da Vinci. Aí junta a história com artes, né? Tá lá na disciplina de artes, né? Você fazendo uma interdisciplinaridade de história e arte com física. Aí tá mostrando aqui, ó, um projeto, um desenho de um projeto aqui, ó. O eixo de 2 braços aqui, ó. Tá lá, ó. É uma invenção antiga, a gravura é de um velho manuscrito, tá aqui, ó. Tá lá, ó. Ó, mostrando aqui, ó, peças de bicicleta que já existiam a corrente de nossa bicicleta está aí, ó, prenunciada por Leonardo da Vinci, ó, tá aqui, ó. E teve outras construções que foram feitas. Olha só, uma aplicação de ação e reação aqui, ó. Aí usa as roldanas aqui, olha que interessante aqui, pessoal. Viu? Ó, mais gravuras que são mostradas aqui, ó. Tá, pessoal? Se não fosse ação e reação, nada disso teria sido construído, ó. Essa invenção, essa daqui e essa daqui, ó. Tá lá, ó. Aí, uma coisa que fala aqui interessante aqui, ó. Estas ilustrações demonstram que a mecânica e a técnica não são privilégios de nossos tempos. Realmente não é. Na realidade, floresciam já nos séculos XV e XVI, caracterizando assim como o desenvolvimento científico e o das belas artes a época do Renascimento. Imagina, a pessoa que está lendo isso daqui, está fazendo uma leitura de arte, né? Não imagina que esse conteúdo aqui pode fazer uma interdisciplinaridade com a física, né? Porque se não fosse a física, nada disso teria existido aqui. Olha que é muito interessante falar sobre isso, que o professor de física, ele pode falar sobre isso, né? Então, vamos lá. Aí, para finalizando aqui, ele fala aqui, ó. Tá aqui. Mas foram precisos milênios para que o homem pudesse enunciar tal princípio em termos abstratos, né? Só no século XVIII é que o inglês Isaac Newton o formulou, que é a terceira lei de Newton. Daí o nome princípio de Newton para essa lei, que é conhecida também como terceiro princípio da mecânica, né? O primeiro é o da inércia, que é a primeira lei de Newton, tá, gente? A primeira é a inércia, que o professor de física ele sabe o que é, lógico. O segundo é o da proporcionalidade entre força e aceleração. Aquele negócio que eu fiz, né? Da massa vezes aceleração, tá aqui, ó. Massa vezes aceleração, tá aqui. Aí, que mais? Que mais aqui? Cadê? Segundo, proporcionalidade entre força e aceleração. A dinâmica é uma das divisões da mecânica. O que é mecânica? É a ciência física que se ocupa das forças e do movimento. As outras são estática e cinemática, né? Que trata só de movimento, que é velocidade, tempo, aceleração, e que não leva em consideração as forças que são aplicadas no corpo. A cinemática só se preocupa com o movimento do corpo, né? Sem levar em consideração as forças. Enquanto que na dinâmica é que fala o que dá o movimento ao corpo, né? Então a dinâmica estuda quais são as causas que dão movimento ao corpo. E uma das causas é ação e reação, né? Interessante o professor de física falar isso, né? Aí tá lá, em conjunto, os princípios gerais da mecânica formuladas por Newton, Galileu e outros cientistas constituem todo o alicerce da sociedade industrial moderna. Olha só, gente, que interessante aqui. Isso me lembra na parte de história que fala de revolução industrial, né? Se tais princípios não fossem conhecidos ou não tivessem saído do plano empírico em que estiveram durante milênios, né? O mundo inteiro seria inimaginavelmente diverso, né? Não seria possível a Revolução Industrial. Olha só que coisa, né? Que ele fala aqui, ó, por exemplo, né? Revolução Industrial. Então, quando o aluno dele, o professor de história está dando aula de Revolução Industrial, o que acontece? Está lá tendo aula de Revolução Industrial, o aluno não faz ideia que a Revolução Industrial aconteceu por causa do assunto de
do princípio da terceira lei de Newton, né? Aí que você faz a interdisciplinaridade. Essa é a verdadeira interdisciplinaridade que se faz, tá? Consequentemente, não teriam ocorrido os movimentos políticos revolucionários que plasmaram, né, a situação social e econômica do mundo moderno. Tá aqui, ó, pronto. Tá lá. Aí ele fala aqui, ó. Aqui tá o do foguete, tá lá. Um foguete que se destaca da rampa de lançamento. Essa é uma das mais modernas e espetaculares aplicações do princípio de ação e reação. Mas, embora só viesse a ser formulado por Isaac Newton no século XVIII, o princípio era conhecido empiricamente havia milênios, como havia falado aqui, né? Sem aplicar esse princípio, o homem não teria podido construir navios, veículos, armas, instrumentos. Vamos lá. Então, para finalizar, então, pessoal, é como vocês falam, tá ali, ó, né? Ação e reação, né? Então, se não fosse ação e reação, o que acontece? A gente ia viver naquelas cenas lá primitivas, né? Você ter uma ideia, você vê que na Idade da Pedra, né? Então você vê que já estava sendo aplicado a ação e reação, só que não se sabia, né? Não tinha ainda formulado lá na época, na era pré-histórica, claro, né? Então você vê, olha só que interessante, que tudo isso que a gente vê, agora quando você anda na rua, e o professor de física, ele pode chegar para o estudante e dizer assim, que agora você andando na rua, você vendo um caminhão, um navio, você vê até o próprio celular, né, o próprio aparelho que nós usamos, né, que graças à ação e reação podemos construir tivemos a oportunidade de construir várias tecnologias, né, várias aparelhagens, né? Então, tudo isso graças ao princípio da ação e reação. Olha, né? Juntando tudo, né? Você fica uma aula de qualidade, né? Essa sugestão, como é uma sugestão, e aí depois dessa sugestão é que o professor ele vai lá, ele vai revelar todo, né? Então, pessoal, tá ali, ó. Depois dessa aula toda, todo esse debate que foi feito aqui, aí o professor ele pode dizer, gente, então nós vamos ver a nossa aula, vai ser a terceira lei de Newton. Tá lá, terceira lei de Newton, pronto. Terceira lei de Newton. Aí, após toda a introdução motivacional, tá lá, aí vai lá, ação e reação, pronto. Aí o professor ele pode revelar o assunto. Aí o professor ele vai dar a sua aula normalmente após fazer essa introdução motivacional, que pode ser dada em um tempo, 2 tempos, ou seja, é equivalente a 2 tempos, né, de aula, tá? E, enfim, aí vai depender de cada tempo, do tempo, né, vai depender da escola e varia o número de tempos, tá bom? Pessoal, então valeu, um abraço e até lá.